O verdadeiro significado espiritual do Halloween. O portal entre o mundo visível e invisível. Você já sentiu que há algo se movendo no ar quando a noite cai? Uma presença que não pode ser explicada, mas que se faz sentir na pele, como um chamado antigo, ecoando de um lugar que não pertence ao tempo. Talvez você já tenha sentido um arrepio sem motivo, um silêncio que parece mais vivo do que o som. É o instante em que o mundo se torna diferente, em que o visível e o invisível começam a se tocar. Essa é a energia do Halloween em sua forma mais pura. Não o evento festivo, mas o momento em que o universo convida a alma a atravessar o limiar do que é conhecido e mergulhar no mistério. Os antigos chamavam esse tempo de o ponto entre mundos. Não havia medo, apenas reverência. Eles sabiam que quando o véu se tornava fino, a vida e a morte se olhavam nos olhos e reconheciam uma a outra. Era um tempo de escuta, de conexão, de recolhimento, mas com o passar dos séculos esse significado se perdeu. O que era sagrado virou espetáculo, e o silêncio foi substituído pelo ruído. Ainda assim, a alma lembra. Mesmo em meio às distrações, ela sente o chamado da noite, o impulso de parar, olhar para dentro e se perguntar o que realmente está pedindo renascimento. Porque o verdadeiro Halloween não acontece nas ruas, acontece dentro de você. É o momento em que o ego perde força e a alma ganha voz. É o convite para morrer simbolicamente, para permitir que tudo o que já não serve mais se desfaça com gratidão. É a noite da rendição, o instante em que você se recorda de que o escuro não é ausência de luz, é o útero da criação. Nada nasce no excesso de claridade. Toda transformação começa na escuridão fértil, onde o invisível trabalha em silêncio. Há uma razão pela qual muitos sentem melancolia, nostalgia ou inquietação nesse período. É a alma reconhecendo o tempo da travessia. O corpo sente o ciclo da natureza, o declínio da luz do dia, o convite para o recolhimento. É o universo sussurrando: pare, ouça. Há algo que precisa ser ouvido agora. O chamado da noite é a voz do invisível pedindo espaço para ser percebido. É o fim e o começo se encontrando no mesmo instante, o passado e o futuro se dissolvendo para que o presente revele sua verdade. Você já se perguntou o que aconteceria se parasse de fugir do escuro? Se em vez de temê-lo, você o deixasse te envolver por um instante? Talvez percebesse que o medo não é inimigo, é um mensageiro. Ele apenas anuncia a chegada de algo novo. O Halloween, em sua essência espiritual, é sobre atravessar esse medo e descobrir o que existe do outro lado. É sobre perceber que toda sombra é apenas uma parte sua pedindo para ser acolhida. E que a luz que você procura não está em outro mundo, mas dentro de você, esperando que você a veja. O chamado da noite é o convite mais íntimo que a alma pode receber. Ele não exige coragem heróica, apenas sinceridade. É o momento de remover as máscaras, silenciar as vozes externas e escutar o próprio coração. Porque o portal entre os mundos não se abre no céu nem na terra. Ele se abre dentro do ser humano quando este decide estar presente. Quando você para, respira e sente, o invisível responde. Quando você cala a mente, o divino fala. Quando você olha para o escuro sem medo, percebe que ele nunca quis te engolir, apenas te ensinar a ver. E assim, a cada respiração, o véu se torna mais fino. A cada silêncio, o invisível se revela. É nesse espaço entre mundos que a alma desperta para o que realmente é, eterna, infinita, luminosa. O Halloween é apenas o espelho desse despertar. É o lembrete ancestral de que a vida é um ciclo contínuo de morrer e renascer, e que o verdadeiro mistério não está lá fora, mas dentro de quem se permite sentir. Então eu te pergunto, você está disposto a ouvir o que o silêncio quer te dizer nesta noite? Quando a noite se aproxima e o ar se torna pesado, o mundo parece mudar de textura. O tempo desacelera. Os sons ficam distantes e há algo que pulsa no invisível, como se a própria terra respirasse entre dimensões.
É nesse instante sutil que o véu entre o que é visto e o que é sentido começa a se dissolver. Essa sensação de entrelaçamento entre mundos é o que os antigos chamavam de o tempo do véu fino. Não se trata de um evento sobrenatural, mas de uma expansão da percepção humana, uma abertura interior que permite sentir o que normalmente passa despercebido. O véu é a fronteira vibracional entre o consciente e o inconsciente, entre o corpo e o espírito, entre a vida e aquilo que vive além dela. Quando o Halloween se aproxima, essa fronteira se torna permeável, convidando cada alma a perceber que a realidade é muito mais ampla do que aparenta. O véu não está no céu nem debaixo da terra. Ele habita dentro de cada um de nós. Ele se ergue toda vez que acreditamos que o mundo material é o único que existe, e começa a cair quando reconhecemos que o invisível também tem voz. O véu se torna fino quando o ser humano silencia as distrações e permite que o coração se torne um instrumento de escuta. O que chamamos de espírito não é algo distante ou etéreo, é a parte mais sutil da consciência, aquela que sente o que os olhos não podem ver. Quando a alma desperta, o véu se desfaz naturalmente. O Halloween é apenas o símbolo coletivo dessa abertura. O lembrete de que o mundo físico é apenas a superfície de uma realidade mais profunda. À medida que esse véu se afina, começamos a perceber sinais. Sonhos mais vívidos, sensações sutis, memórias antigas que retornam como se pedissem reconciliação. As fronteiras do tempo parecem mais maleáveis, e o passado se mistura ao presente em formas que a mente racional não compreende. É o universo lembrando que tudo está conectado. O que chamamos de morte não é um fim, mas uma mudança de frequência. O que chamamos de vida é apenas uma das muitas expressões da existência. Quando o véu se torna fino, o invisível toca o visível, e a alma humana sente que faz parte de algo infinitamente maior. Mas há um motivo pelo qual esse fenômeno desperta tanto fascínio e, ao mesmo tempo, tanto receio. Quando o véu se dissolve, não apenas a luz se aproxima, as sombras também se revelam. Tudo aquilo que foi negado, esquecido ou reprimido emerge, buscando reconhecimento. Por isso, o Halloween sempre foi associado ao encontro com os mortos, mas o verdadeiro sentido disso é o reencontro com as partes de nós mesmos que deixamos morrer. É o retorno das memórias, dos sentimentos e dos aspectos que precisam ser reintegrados à consciência. O véu que se torna fino não é o portal para o terror, e sim para a cura. Ele revela o que estava escondido, para que possamos olhar com compaixão e libertar. O véu entre o que morre e o que desperta é o espaço onde a alma aprende a confiar. Porque para enxergar o invisível, é preciso mais do que olhos, é preciso entrega. Quando aceitamos essa entrega, o medo se transforma em reverência. O desconhecido deixa de ser ameaça e passa a ser presença. É nesse estado de entrega que percebemos a natureza cíclica de tudo. O que se vai, volta sob outra forma. O que se encerra, prepara o nascimento do novo. Assim, o Halloween deixa de ser apenas uma celebração e se torna um espelho da própria existência. O véu fino é o lembrete de que não há separação real entre os mundos, apenas diferentes níveis de consciência observando o mesmo mistério. Quando olhamos com olhos de alma, compreendemos que o véu nunca desaparece completamente, ele apenas pulsa conforme a nossa disposição de sentir. Ele se torna espesso quando o medo domina, e translúcido quando o amor se faz presente. E é nesse equilíbrio delicado que a vida acontece. O visível sustentado pelo invisível, o corpo guiado pela essência, o instante terreno refletindo o eterno. O véu fino é o sopro entre mundos, a respiração divina que nos lembra que estamos, o tempo todo, entre dois planos, o do que somos e o do que ainda podemos despertar. Há uma linguagem antiga que nunca deixou de ser falada. Ela não precisa de palavras nem de voz, porque vibra na memória da alma. É a linguagem dos que vieram antes de nós. Os que aprenderam a conversar com o invisível sem medo. Os que compreendiam que a vida e a morte dançam no mesmo ritmo.
Quando o vento muda de direção e o fogo vacila nas tochas do tempo, seus ecos voltam a ser ouvidos. São os ecos dos antigos, os guardiões da sabedoria que o mundo moderno esqueceu. E se o Halloween ainda desperta algo inexplicável dentro de nós, é porque essa sabedoria continua viva, sussurrando sob o ruído do presente. Os antigos não viam o invisível como algo separado da vida. Para eles, o mundo espiritual não era distante, mas entrelaçado a cada respiração. Eles sabiam que havia instantes em que o véu se tornava fino, e nesses momentos acendiam fogueiras para guiar as almas, deixavam alimentos como oferenda e permaneciam em silêncio para ouvir o que o vento trazia. Cada gesto era um diálogo com o mistério. Nada era feito por superstição, mas por reverência. Era o reconhecimento de que a existência é tecida por forças que não se medem nem se controlam, apenas se sentem. Eles honravam o invisível porque sabiam que negar o invisível era negar metade da própria vida. No coração dessa sabedoria estava a noção de continuidade. A morte não era uma perda, mas uma passagem. O que partia não desaparecia, apenas mudava de forma. Essa visão ensinava os vivos a não temer a escuridão, mas a atravessá-la com consciência. A cada outono, as folhas caíam, o frio se aproximava, e eles compreendiam que o mesmo acontecia dentro de si. Era o tempo de soltar, de agradecer, de se recolher. As fogueiras do Samhain, o ancestral do Halloween, não eram apenas celebrações, eram rituais de luz interior. Elas marcavam o momento em que o homem se lembrava de que a chama que o aquece por dentro é a mesma que ilumina o caminho do espírito. Mas com o passar dos séculos, essa linguagem silenciosa foi esquecida. O medo substituiu o respeito. O ruído abafou a escuta. O invisível passou a ser visto como ameaça e a noite como algo a ser evitado. Ainda assim, há algo em nós que reconhece essa verdade perdida. Talvez seja por isso que o Halloween continua a nos fascinar. Porque, de alguma forma, ele desperta a lembrança de que já fomos mais conectados, mais intuitivos, mais conscientes de nossa origem espiritual. Ele nos recorda de que somos continuidade, herdeiros da sabedoria dos antigos, portadores de uma luz que atravessou gerações. Escutar os ecos dos antigos é escutar a própria alma. É compreender que dentro de cada ser humano há uma fogueira simbólica acesa por aqueles que vieram antes. Cada lembrança, cada intuição, cada arrepio é uma forma de comunicação entre os planos. Quando honramos nossas origens, não apenas familiares, mas espirituais, o véu se torna mais fino e a vida ganha profundidade. A sabedoria ancestral não nos pede adoração, mas presença. Ela nos convida a lembrar que o que chamamos de novo é apenas o retorno do que sempre foi verdadeiro. Os antigos sabiam que o sagrado não estava em templos, mas nos ciclos. Que o divino não habitava apenas o céu, mas cada folha que cai, cada noite que se estende, cada alma que desperta. Honrar os ancestrais é, portanto, honrar o próprio fluxo da existência. É dizer à vida: eu te escuto. E quando dizemos isso, algo muda. A alma se alinha ao ritmo do universo, e o invisível volta a se manifestar de forma natural. O medo cede lugar à confiança, e a separação se dissolve na memória de uma unidade antiga que nunca deixou de existir. Assim, quando o vento soprar nesta noite, talvez não seja apenas o vento. Talvez sejam os ecos dos antigos te chamando de volta para casa, para o lugar silencioso dentro de você, onde o passado e o presente se encontram, e o sagrado fala novamente através do simples ato de existir. Desde o início dos tempos, o ser humano aprendeu a usar máscaras. No começo eram feitas de barro, madeira ou couro. Serviam para rituais, cerimônias e celebrações. Eram símbolos de transformação, não de engano. As máscaras permitiam que alguém se tornasse outro por um instante. Um espírito, um ancestral, uma força da natureza. Mas, ao longo dos séculos, essa simbologia se perdeu, e o que era sagrado virou disfarce. Hoje, usamos máscaras que não se veem,
São máscaras emocionais, sociais e espirituais. E talvez o maior poder do Halloween seja justamente esse: lembrar-nos de que, por trás de todas elas, existe uma verdade que ainda quer respirar. As máscaras que vestimos não são feitas apenas de aparência. Elas são construídas por medo, necessidade de aceitação, dor antiga e desejo de controle. Fingimos estar bem quando estamos cansados, sorrimos quando queremos chorar, aparentamos força quando estamos fragmentados. Cada uma dessas máscaras foi criada como uma forma de proteção, uma tentativa de permanecer inteiro em um mundo que exige performance constante. Mas o preço é alto. Quanto mais as usamos, mais nos afastamos do que somos. O ego, em sua ânsia por segurança, se torna o arquiteto dessas ilusões, acreditando que elas nos salvam, quando na verdade apenas nos separam da alma. O Halloween, em sua linguagem simbólica, nos convida a olhar para isso. Quando colocamos uma máscara física nessa noite, inconscientemente, repetimos um gesto antigo, o de experimentar a multiplicidade do ser. Mas o verdadeiro ritual não está em vestir, e sim em remover. É o ato de tirar as máscaras internas, uma a uma, até que reste o rosto da verdade. Esse é o encontro mais temido e mais libertador da jornada espiritual. Porque a máscara oferece controle, mas o rosto nu oferece presença. E a presença exige vulnerabilidade, o dom mais puro e mais corajoso que o ser humano pode possuir. O ego teme a vulnerabilidade porque ela revela a verdade que ele tenta esconder, a de que não há separação entre força e fragilidade, luz e sombra, corpo e espírito. Quando olhamos para nós mesmos sem disfarces, descobrimos que o medo de não ser suficiente é apenas a sombra do amor que esquecemos de dar a nós mesmos. O Halloween, nessa perspectiva, é o rito da autenticidade. Ele nos convida a atravessar o corredor dos espelhos e reconhecer que as distorções que vemos não são monstros, são memórias. Cada uma delas pede para ser compreendida e libertada. Quando removemos uma máscara, algo dentro se alivia. Sentimos o peso diminuir, o ar circular, o olhar se abrir. É como voltar a respirar depois de muito tempo submerso. A alma, que esperava pacientemente por esse momento, começa a falar em sussurros. E o que ela diz é simples: não há nada de errado em ser o que você é. Toda cura começa na aceitação. A sombra se dissolve quando é reconhecida, e o ego se transforma quando deixa de lutar contra o que não entende. As máscaras só existem enquanto acreditamos precisar delas. Quando aprendemos a nos olhar com compaixão, o disfarce perde o sentido, e a essência se torna suficiente. Essa é a verdadeira magia dessa noite. Não a fantasia, mas a revelação. Enquanto o mundo se cobre de disfarces coloridos, a alma é convidada a despir-se de tudo o que é falso. O ato simbólico de retirar a máscara é um retorno à inteireza. É o momento em que o ser humano deixa de representar e começa a viver. O Halloween nos lembra que o que assusta não é o escuro, mas o reflexo da própria verdade. E quando temos coragem de encará-lo, descobrimos que o rosto sob todas as máscaras é o mesmo que sempre esteve lá, o rosto da luz que sobrevive em meio à escuridão. Há um ponto na jornada em que a alma precisa descer às profundezas, não como punição, mas como retorno. É o que os místicos chamavam de a noite da sombra, o momento em que a luz interior deixa de brilhar na superfície para iluminar o subterrâneo da consciência. Essa noite não é literal, é um estado de ser. Ela chega quando as antigas certezas se dissolvem, quando os pensamentos se tornam espelhos distorcidos e as emoções mais densas vêm à tona. É o território onde o medo, a raiva, a culpa e a dor ganham voz. O lugar de tudo o que foi negado, reprimido ou esquecido. É nesse espaço que a alma se depara com o que há de mais humano e de mais divino em si mesma. A sombra não é inimiga. Ela é a parte da luz que foi esquecida. É formada por tudo aquilo que deixamos de reconhecer como nosso, por julgarmos ser indigno, inadequado ou imperfeito. A sombra
É o reflexo do amor não vivido, e o Halloween, em sua simbologia ancestral, representa o momento em que essas partes esquecidas retornam. Quando o véu se torna fino, elas emergem pedindo reconciliação. Por isso, essa noite foi associada ao encontro com os mortos. Não os mortos do corpo, mas os mortos da alma. Sonhos abandonados, emoções não curadas, versões de nós mesmos que deixamos para trás. Olhar para a própria sombra exige coragem espiritual, porque é mais fácil fugir dela do que escutá-la. O ego teme o que não pode controlar e por isso cria distrações, justificativas e ruídos para evitar o encontro. Mas quanto mais resistimos, mais a sombra nos persegue. Ela aparece nas repetições, nos relacionamentos, nas escolhas impulsivas, até que um dia não há mais como fugir. E então compreendemos que a única forma de vencer a sombra é atravessá-la. É permitir que ela fale, chore, se expresse e, por fim, se transforme em luz. Carl Jung dizia que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas por tornar consciente a escuridão. A sabedoria do Halloween nos ensina exatamente isso. Quando descemos ao interior da noite, percebemos que o medo é apenas o guardião do portal. Ele protege a passagem para o verdadeiro despertar. O medo só existe porque há algo precioso do outro lado. Ao enfrentá-lo, a alma recupera pedaços de si mesma que estavam perdidos. O terror se converte em ternura, a raiva em poder criativo, a tristeza em compaixão. Toda emoção densa, quando acolhida com presença, se torna energia de expansão. A noite da sombra é, portanto, uma iniciação. Ela não pede perfeição, pede presença. É o momento em que paramos de lutar contra o que sentimos e começamos a escutar o que cada emoção quer nos ensinar. A dor não é castigo, é linguagem. Quando você se permite senti-la, ela te conduz de volta à origem da ferida. E ali, na raiz, algo começa a se curar. É como acender uma vela dentro de uma caverna escura. A luz não muda o lugar, mas muda o olhar. De repente, o que parecia terrível se revela como parte do mesmo caminho que conduz à clareza. O verdadeiro perigo não está em mergulhar na sombra, mas em permanecer na superfície fingindo luz. A espiritualidade autêntica não ignora o escuro. Ela o abraça, porque toda luz genuína nasce do reconhecimento da própria escuridão. O Halloween, ao celebrar a noite, nos lembra disso. Ele nos convida a parar de temer o que é sombrio e começar a honrar o que é verdadeiro. A alma que aceita esse convite descobre que a sombra é apenas uma antiga aliada, cansada de ser temida, esperando ser vista como parte do todo. E quando esse encontro acontece, algo muda de forma irreversível. A alma entende que não há luz sem escuridão, nem vida sem morte simbólica. O medo se dissolve em sabedoria. O silêncio se torna oração e o escuro deixa de ser ausência. Torna-se presença. A noite da sombra é o templo onde o ser humano encontra o seu próprio divino. E ao atravessá-la, percebe que sempre houve luz suficiente, mesmo no coração da escuridão. Em certos momentos, a realidade parece se curvar diante de algo invisível. Há uma vibração que escapa à lógica. Uma sensação de que o tempo se dobra e o mundo material se torna apenas uma fina camada sobre algo muito mais vasto. É nesse estado que o portal invisível se revela. Ele não se abre no chão nem no céu, mas dentro do campo silencioso da consciência. É uma passagem interior, uma mudança de frequência que transforma a percepção do que é real. O Halloween simboliza esse instante cósmico em que o universo se torna mais permeável, quando o espírito humano tem a oportunidade de tocar dimensões sutis e lembrar que existe muito além do que os olhos alcançam. O portal não é uma porta física, é um estado vibracional. Ele se abre quando o coração entra em ressonância com o invisível, quando a mente deixa de resistir e o ser inteiro se torna presença. Nesse ponto, as fronteiras entre passado, presente e futuro se dissolvem, e a alma experimenta o eterno. É o espaço onde os pensamentos se aquietam e a intuição começa a guiar.
O portal se manifesta em sonhos lúcidos, coincidências significativas, sincronicidades que parecem impossíveis. Não são eventos sobrenaturais, mas expressões de uma consciência expandida que começa a se lembrar de sua origem espiritual. A energia dessa passagem é sensível, mas poderosa. Quando o véu se torna fino e o portal se abre, o invisível responde com intensidade. As emoções se amplificam, os presságios se tornam claros, e a alma percebe que tudo está vivo, mesmo o que parece ausente. O mundo espiritual não está em outro lugar. Ele vibra aqui, agora, apenas em uma frequência que a maioria não percebe. Quando nos sintonizamos com essa frequência, compreendemos que a realidade não é um muro, mas um espelho. Tudo o que vemos fora é reflexo do que vibra dentro. O portal invisível é o espelho da alma, e atravessá-lo é enxergar a si mesmo sem filtros. Mas há um segredo que poucos conhecem. O portal não se abre apenas no silêncio da noite ou em dias específicos. Ele se abre todas as vezes que você escolhe estar presente. Cada respiração consciente é uma travessia. Cada vez que você silencia a mente e ouve o coração, o portal se manifesta. O problema é que a maioria vive distraída demais para perceber. Vivemos tão imersos no visível que esquecemos de honrar o invisível. O Halloween nos lembra desse equilíbrio perdido. Ele nos recorda que somos pontes vivas entre mundos e que o sagrado acontece quando a presença humana se alinha com o mistério divino. Ao atravessar o portal invisível, não encontramos deuses distantes nem respostas prontas. Encontramos nós mesmos. Encontramos a essência que permanece quando tudo o que é passageiro se desfaz. É um reencontro com a verdade silenciosa que sempre esteve ali, esperando ser lembrada. O portal é o útero do renascimento espiritual. Atravessá-lo é morrer simbolicamente para a ilusão de separação e renascer na consciência de unidade. É compreender que o céu e a terra nunca estiveram distantes, que o humano e o divino são expressões do mesmo pulso. E é por isso que essa noite tem tanto poder, porque ela desperta a memória da travessia. Em algum nível, a alma reconhece que já atravessou esse portal inúmeras vezes. A cada morte simbólica, a cada ciclo encerrado, a cada renascimento interior. O Halloween é apenas o espelho dessa lembrança universal. O lembrete de que viver é atravessar portais. Que o propósito da existência não é evitar a escuridão, mas aprender a andar através dela com olhos abertos. Quando compreendemos isso, o medo desaparece. O invisível deixa de ser mistério e passa a ser casa. O portal invisível não está em outro plano, está na sua presença. Ele se abre sempre que você ousa ver o que está além das aparências, sempre que escolhe sentir o que o mundo ignora, sempre que percebe que o divino nunca esteve distante. Atravessá-lo é voltar ao lugar onde tudo começou, o centro silencioso da própria alma. E é ali que o universo inteiro respira junto com você. O fogo e o vento sempre foram símbolos sagrados. Desde as primeiras civilizações, eles representavam os mensageiros entre mundos. O fogo como a chama que transforma, o vento como o sopro que carrega a vida. No silêncio do Halloween, esses elementos voltam a dançar como no princípio dos tempos. Quando a noite cai e o ar se torna frio, o fogo se torna o coração pulsante do invisível, e o vento, a voz que anuncia a renovação. Juntos, eles purificam, limpam, preparam. O fogo consome o que não serve mais. O vento leva o que precisa partir. É o movimento da alma que se liberta do peso das antigas histórias, abrindo espaço para o novo que quer nascer. O fogo sempre foi o primeiro símbolo da consciência. Ele ilumina, aquece e destrói ao mesmo tempo. Em rituais antigos, acender uma chama era um ato de invocação e de entrega. Não era apenas para afastar o frio, mas para lembrar que dentro de cada ser há uma centelha eterna, a mesma que brilha nas estrelas. Quando olhamos fixamente para o fogo, algo dentro de nós desperta. Ele nos lembra que toda transformação requer combustão, que a dor e a liberação são partes do mesmo processo.
O fogo do espírito é o que transfigura o medo em coragem, a culpa em perdão, a morte em renascimento. O vento, por sua vez, é o símbolo do movimento e da alma livre. Invisível, mas presente, ele toca tudo sem se apegar a nada. É o mensageiro dos deuses, o sopro da criação, o espírito em movimento. Quando o vento passa, ele limpa o campo energético, varre o que ficou estagnado e devolve o ritmo à vida. Em tempos antigos, as pessoas levantavam as mãos ao vento e pediam que ele levasse suas dores, suas dúvidas, suas amarras. Hoje, esquecemos desse gesto, mas o corpo ainda o reconhece. Quando sentimos o vento contra a pele, é como se o universo nos lembrasse que nada é fixo, que tudo é passagem, que cada respiração é um renascimento em miniatura. Na simbologia espiritual, o fogo e o vento são forças complementares. O fogo transforma por dentro, o vento liberta por fora. Um atua no interior, queimando o que não vibra mais em verdade. O outro age no exterior, levando embora o que não pertence mais ao caminho. Quando os dois se unem, nasce o equilíbrio, a purificação completa, que não é destruição, mas libertação. É por isso que tantas tradições antigas realizavam rituais de fogo ao ar livre, onde o vento pudesse carregar a fumaça para o céu. Era uma forma de comunicação com o divino, o lembrete de que o que é liberado aqui é acolhido lá. Na noite de Halloween, esses elementos despertam a mesma energia. Não importa se há uma fogueira real ou apenas uma chama simbólica no coração. O convite é o mesmo: deixar que o fogo interno queime as amarras da alma e que o vento leve os restos do que foi. É o tempo de liberar ressentimentos, velhas culpas, apegos silenciosos que nos mantêm presos a versões antigas de nós mesmos. É o tempo de se desfazer do que pesa, do que sufoca, do que impede a expansão. O fogo não pergunta o que deve queimar. Ele reconhece o que está pronto para ser devolvido à luz. O vento, por sua vez, não carrega nada à força. Ele apenas sopra sobre o que já está solto. Por isso, a libertação começa dentro, na decisão silenciosa de não reter mais o que dói. Quando soltamos, o vento age. Quando aceitamos, o fogo transforma. Essa é a alquimia dos elementos, e é também a alquimia da alma. O Halloween, na sua linguagem mais profunda, é esse ritual de purificação entre mundos. O instante em que deixamos ir o que envelheceu dentro de nós para que o espírito volte a respirar com leveza. Ao observar o fogo dançar e o vento cantar, lembre-se, nada do que é essencial se perde, apenas muda de forma. O que o fogo consome, a luz devolve. O que o vento leva, o amor recolhe. Purificar não é apagar a história, é libertar o coração do peso dela. Quando o fogo e o vento atuam juntos, a alma se torna novamente morada da paz. E no silêncio que fica depois da chama e da brisa, o invisível se revela, leve, puro, luminoso, como se o próprio universo respirasse dentro de você. Há um momento em que, após o fogo e o vento cumprirem seu papel, tudo parece quieto demais. O ar é mais leve, mas há algo diferente. Uma serenidade que não vem do mundo exterior, e sim de dentro. É o nascimento de uma nova luz. Depois da purificação, o invisível deixa de ser apenas presença e se torna guia. Essa luz não é a claridade do sol, mas um brilho interior que começa a conduzir o caminho. É o renascimento da consciência, o ponto em que o medo cede espaço à sabedoria e a alma compreende que não há separação entre o visível e o sagrado. O Halloween, nesse instante, deixa de ser o símbolo da noite escura e se transforma em um lembrete do retorno da luz, aquela que sempre esteve acesa, mas que precisava do silêncio para ser percebida. O renascimento da luz acontece quando a alma atravessa a escuridão sem pressa. Não há iluminação verdadeira sem descida. Toda luz autêntica nasce do reconhecimento da sombra. Quando você aceita olhar para o que havia evitado, quando acolhe o que o ego tentou negar, a escuridão começa a se dissolver naturalmente. É como se o universo, ao ver sua coragem,
devolvesse o brilho que estava guardado. Esse é o momento em que o invisível começa a guiar o caminho. Os sinais aparecem, as intuições se intensificam, as coincidências se tornam mensagens. Não é mágica, é sintonia. Quando a alma se alinha ao seu próprio centro, o mundo responde. O renascimento da luz não é um acontecimento repentino, mas uma revelação gradual. Ele surge nos pequenos gestos, nas decisões silenciosas, nas escolhas feitas com consciência. É quando, de repente, você percebe que já não reage como antes, que o coração está mais leve, que a vida parece respirar junto com você. Essa luz não elimina a dor, mas a transforma em sabedoria. Ela não nega o passado, mas o ressignifica. É a consciência expandida que nasce quando o ser humano entende que tudo o que viveu, cada perda, cada medo, cada silêncio, foi apenas o processo pelo qual a alma aprendeu a amar com mais profundidade. Há uma beleza serena nesse renascimento. O mundo exterior continua o mesmo, mas você já não o vê com os mesmos olhos. A realidade parece mais viva, o tempo mais lento, as pessoas mais transparentes. Você começa a perceber o divino nas pequenas coisas. O vento nas folhas, a chama que não se apaga, o olhar silencioso de quem também está aprendendo a atravessar o próprio portal. O Halloween, em sua linguagem espiritual, é o reflexo desse despertar. A noite termina, mas não porque o sol nasceu, e sim porque você acendeu sua própria luz. A alma renascida compreende que a luz não é uma conquista, é uma lembrança. Ela sempre esteve ali, esperando que o ego se rendesse. O processo de renascer é, na verdade, o processo de recordar. Recordar que você é feito da mesma energia que move as estrelas, que sua essência é imortal e que nada do que é verdadeiro pode ser perdido. Quando essa lembrança desperta, o invisível se torna o maior mestre. Você deixa de procurar respostas fora e começa a caminhar guiado pela sabedoria silenciosa que vibra dentro de si. Esse é o verdadeiro milagre do Halloween espiritual. Não o encontro com forças externas, mas a descoberta da luz interior que sempre esperou por um instante de atenção. Ao renascer, você percebe que o escuro nunca foi um inimigo. Ele era o útero do seu próprio despertar. E agora, ao atravessar o portal, você não volta o mesmo, volta inteiro. O invisível, antes temido, agora é seu aliado. Ele não te assombra, te guia. Ele não exige fé cega, apenas presença. A alma iluminada por dentro não precisa de garantias, ela confia. E assim, quando a noite se encerra, a luz não vem apenas do amanhecer, mas do brilho silencioso que nasce em cada consciência desperta. O mundo volta a respirar, mas agora com outra frequência. O que era sombra se torna caminho. O que era dor se torna sabedoria. O que era mistério se torna amor. O Halloween é o símbolo desse instante em que a alma percebe. A escuridão nunca foi o oposto da luz. Foi apenas o convite para encontrá-la. Depois que a luz renasce, o mundo parece suspenso em um tipo de silêncio que não é ausência de som, mas plenitude. É nesse instante que a alma se aproxima de seu centro mais profundo e reencontra o invisível que habita dentro dela. Não há mais fronteira entre o que é interno e o que é externo. Tudo vibra em um mesmo pulso, uma mesma consciência. O silêncio da alma é o templo sagrado onde a presença divina se revela sem precisar de forma. É o lugar onde o ser deixa de buscar e começa a ser. O Halloween, que começou como o símbolo da travessia, chega aqui ao seu ponto mais elevado. A integração entre o visível e o invisível, a fusão entre o humano e o eterno. O silêncio da alma não é o fim da jornada, mas a confirmação dela. É o momento em que você compreende que a paz nunca esteve nas respostas, e sim na capacidade de permanecer inteiro diante das perguntas. Nesse espaço de quietude, o tempo se desfaz e a mente se inclina diante do mistério. Você percebe que o invisível não é um lugar a ser alcançado, mas uma frequência a ser lembrada. Ele pulsa em cada batida do coração, em cada respiração consciente, em cada gesto que nasce do amor. A alma, em silêncio,
se reconhece como parte do próprio universo, não observadora dele, mas expressão viva da mesma fonte. Quando o ser humano alcança esse estado de presença, o medo se torna irrelevante. Não porque desapareceu, mas porque já não tem poder de comando. O silêncio revela que nada precisa ser combatido, apenas compreendido. O que antes era ruído se torna música. O que era escuridão se revela como o repouso da luz. O silêncio da alma é o ponto em que tudo se reconcilia, passado e futuro, dor e alegria, nascimento e morte. A alma entende que tudo é uma única respiração do divino. E nesse reconhecimento, o invisível deixa de ser mistério e passa a ser comunhão. Não há ensinamento mais profundo do que esse. O invisível que procuramos sempre esteve dentro de nós, aguardando que a consciência amadurecesse o suficiente para escutá-lo. Ele se manifesta na calma após a tempestade, na lágrima que cai sem dor, no instante em que o coração compreende algo que a mente não consegue explicar. Esse é o estado da verdadeira espiritualidade. Não êxtase, mas presença. Não fuga do mundo, mas plenitude nele. O silêncio da alma não afasta da vida, ele aprofunda o viver. Tudo ganha textura, sentido e ritmo. Cada olhar se torna oração, cada respiração se torna altar. Ao alcançar esse silêncio, você percebe que o Halloween nunca foi sobre escuridão ou morte, mas sobre retorno. É o retorno à essência que jamais se apagou. É o lembrete de que as sombras existem apenas para revelar a direção da luz. O portal entre o visível e o invisível não se fecha, ele apenas muda de forma, adaptando-se à consciência de quem o atravessou. E quem atravessa desperto nunca volta ao mesmo. O mundo continua o mesmo, mas a forma de habitá-lo muda completamente. Agora, o que era externo se torna reflexo, e o que era invisível se torna lar. No silêncio da alma, a vida se revela como um ciclo contínuo de encontros. Cada dor antiga se transforma em sabedoria, cada perda se converte em bênção. A alma amadurecida compreende que tudo o que pareceu escuridão era, na verdade, o caminho de volta à luz. Essa é a verdadeira celebração, a comunhão entre o visível e o invisível dentro do coração desperto. O Halloween termina, mas a jornada continua, porque o véu entre os mundos não é mais barreira, é ponte. E quando o ser humano descobre essa ponte dentro de si, ele se torna parte viva do próprio mistério que o criou. O silêncio da alma é a resposta que nenhuma palavra consegue traduzir. É o momento em que o universo inteiro cabe dentro de uma respiração. A alma se recolhe, não para fugir, mas para expandir. E no centro dessa quietude, há uma certeza suave. A luz que você buscava sempre esteve aí, esperando que você parasse de procurar para finalmente vê-la. Há um instante, depois de toda a travessia, em que tudo parece se alinhar. O corpo, o tempo, o sopro da vida. É a conclusão silenciosa de uma jornada que começou na escuridão e termina na luz. O Halloween, que parecia apenas uma noite simbólica, revela-se agora como um espelho da própria existência. O ciclo se cumpre. A alma que enfrentou o medo atravessou o véu, ouviu os antigos, removeu as máscaras e renasceu na luz. Compreende que a verdadeira travessia nunca foi entre o mundo dos vivos e o dos mortos, mas entre o esquecimento e a lembrança. A lembrança de quem se é. A lembrança de que o invisível sempre esteve entre nós, esperando ser reconhecido como parte do que somos. Essa é a luz que permanece quando o véu se dissolve. Ela não depende de crenças nem de rituais. É a luz da consciência desperta. A clareza que surge quando a alma finalmente entende que a escuridão não era um obstáculo, mas um portal. A escuridão foi o ventre onde o novo se formou. O medo, o guardião da sabedoria. O silêncio, o mestre que revelou o som mais puro. O som da própria existência. E é nesse instante que tudo o que parecia separado se reconcilia. O passado com o presente, o visível com o invisível, o humano com o divino.
A alma compreende que o Halloween é o retrato de um processo eterno, morrer para a ilusão, renascer na verdade, viver com consciência. Nada fora realmente termina, porque tudo é transformação. A noite não mata o dia, apenas o prepara. O fogo não destrói, purifica. O vento não leva, liberta. E a morte não encerra, conduz. Cada sombra, cada queda, cada silêncio vivido ao longo da jornada foi uma prece disfarçada, um pedido da alma por expansão. A conclusão não é um ponto final, é um despertar. O ser humano que atravessa o portal retorna com os olhos abertos para a verdadeira vida. Ele entende que o sagrado não está em templos distantes, mas em cada instante de presença, em cada gesto consciente, em cada respiração que reconhece o milagre de estar vivo. O invisível, antes visto como mistério, agora se revela como origem. Ele não está além das estrelas nem escondido em outro plano. Ele vibra em cada partícula da realidade. A alma desperta percebe que o mundo visível é apenas a expressão mais densa do mesmo amor que sustenta o cosmos. E ao perceber isso, algo muda para sempre. A vida deixa de ser um caminho de busca e se torna um caminho de lembrança. Viver é recordar o divino que pulsa em tudo. É reconhecer que o sagrado não visita o mundo. Ele é o mundo. Quando o véu se dissolve, o medo se torna reverência. O que antes assustava agora inspira. A escuridão revela profundidade e o silêncio, música. A alma entende que não precisa mais escolher entre luz e sombra, porque ambas fazem parte da dança da criação. O verdadeiro despertar é integração. É saber que a sombra protege a luz e que a luz dá sentido à sombra. O Halloween é o símbolo desse casamento sagrado, a união do que parecia oposto, a harmonia do que parecia dividido. E quando a alma chega a esse ponto, não há mais o que temer. O ciclo se cumpre com gratidão. O ser desperto não rejeita a noite nem adora o dia. Ele aprende a caminhar entre ambos com serenidade. Atravessar o portal é compreender que cada experiência, por mais dolorosa, serviu ao mesmo propósito, o de expandir a consciência do amor. Tudo o que parecia perda era preparo. Tudo o que parecia fim era passagem. Tudo o que parecia escuro era gestação da luz. Então, ao final dessa travessia, resta apenas o silêncio pleno e uma certeza tranquila. Nada está realmente separado. O véu entre os mundos era uma ilusão, e agora ele se desfaz dentro do coração humano. O invisível e o visível respiram juntos. O divino observa através de nossos olhos, e a vida, em toda sua complexidade, se revela como o mais belo ritual de retorno à luz. Assim termina a jornada, não com aplausos nem com palavras grandiosas, mas com uma presença simples, profunda e viva. A luz que permanece quando o véu se dissolve não está fora. Está em você. Ela é o que restou de tudo o que se foi, e o que sempre existirá além de qualquer fim. É o que observa, o que ama, o que é. E é por isso que, mesmo após o último sopro da noite, o portal continua aberto, dentro de cada alma que teve coragem de atravessar a escuridão e lembrar que sempre foi feita de luz.